Boa noite mais uma vez a todos. Deixa eu só ajustar aqui. Hoje diferente, vamos fazer essa live na segunda-feira. Eu que estou acostumado a fazer na quarta, mas muita gente pediu. Eu também acho mais prático. Vamos começar a conversar na segunda-feira. Daqui a pouco deixar o pessoal entrar, daqui a pouco a gente vai conversar bastante aí. Daniel vi que já passou por aí. Hoje um tema curioso, interessante, polêmico, como falaram lá na clínica quando eu estava saindo, né? Um tema quente. Vou falar aqui sobre... Ei, Carola. Falar aqui sobre libido. Nós fizemos uma postagem inicialmente com foto de mulher, mas tanto para homem quanto para mulher, vou conversar um pouquinho. Doutora Emily foi atender lá no consultório sábado, gente, quem precisar de dermatologista. Voltou? A conexão não tá boa. Ela tem vindo a Juiz de Fora por conta desse meu amigo, vizinho. E a gente conseguiu convencê-la a não atender somente em São Paulo, que aqui a gente precisa muito de alguém no seu perfil, e começou a atender lá na clínica. Pra gente é ótimo isso. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Eu tô com algumas perguntas aqui, tô deixando o pessoal entrar, a gente poder conversar hoje mais tarde, acostumado a fazer live. Gostei desse horário. Gostei porque estava acostumado a fazer às 7, às 8, é sempre muito corrido. Aquela coisa de vir para casa, mal dava tempo de jantar. Não, 9 horas da noite deu tempo de chegar, das coisas, colocar as coisas no lugar. Ei, Rafa. Prima, tô vendo minha prima entrar aí. Ó, meu pai tá levando tudo hoje, viu? Agora não tem desculpa. É só começar. Emily, as portas estão abertas. Você sabe quando precisar, quando quiser, é só vir. Mas vamos conversar hoje sobre essa questão de libido. Algo que as pessoas pouco conversam, pouco perguntam em consultório, pouco se abrem para poder conversar. Muita gente acha que seria desnecessário, mas isso está intimamente relacionado a saúde e, claro, qualidade de vida. E falar em libido, né? Por onde que a gente começa? Tem muita coisa para poder começar, né? Falar em libido, vamos começar das preliminares, né? Vamos começar do básico. A primeira e talvez a parte mais difícil quando vou conversar, quando vai falar sobre libido, é entender causa de uma queixa. Por que que tem... Eu coloquei como libido, mas eu estou falando alterações sexuais de um modo geral. Então, por exemplo, a impotência, disfunção erétil no homem, mulher com ressecamento vaginal, com dor durante a relação, diminuição mesmo de libido. Então, são vários fatores. Eu costumo falar que assim, a gente tem que começar do básico. Começar conversando, tentando entender a causa. São muitos fatores, assim como eu falo muito na questão da obesidade, falando em libido, é multifatorial. Porque tem muita coisa que está envolvida onde eu não consigo atuar, pelo menos não diretamente. A pessoa tem um problema ali psicológico, teve um trauma na infância, uma relação ruim durante a adolescência ou na fase, no início da vida adulta. Isso, Eli, parabéns. Mais do que merecido. Eu não faço campanha política, mas torci muito por você aí, você sabe disso. Ei, Cacau. E então, gente, tem muito fator envolvido, tem muita questão psicológica, tem muita questão social para poder conversar quando se fala em libido. Acho que poucas questões têm tanto essa relação social quanto libido, que é um tabu. Vamos olhar aí há 50 anos, que mulher que levantava a mão para poder fazer uma reclamação com relação à parte sexual, e hoje em dia ainda tem muita que passa por isso, né? Tem muita mulher que sofre com isso,
no mundo machista que a gente ainda vive, então fica sempre muito complicado. Eu sempre falo em consulta que a minha parte é muito simples. A minha parte é falar sobre a questão bioquímica. A minha parte é procurar avaliar e entender um motivo bioquímico. Emelina, boa noite, parabéns pelo seu trabalho em Rio Branco, eu vou acompanhando aqui no Instagram. Então, gente, a minha função, se eu for falar, resumir a parte de libido do que eu procuro ajudar dentro de consultório, é muito simples para mim, tá? É muito simples eu poder chegar, avaliar e tratar. Só que nem sempre medicina não é ciência exata. E aí aquilo que funcionou para 10 não funciona para o 11º. E talvez uma informação que aquela pessoa não te passou no primeiro momento é a mais importante para entender a causa. É a mais importante. Então, fatores psicológicos. Hoje, eu resolvi dar uma olhada, tem uma revista internacional de saúde sexual e, por ser uma revista médica, eu imaginei de ser algo que falasse muito sobre a parte bioquímica da questão, sobre as doenças relacionadas à libido, sobre alterações, enfim, tudo isso. Só que não. Nos trabalhos que eu achei lá deste ano, hoje eu tive 2 bolos no consultório que não vem acontecendo mais, e aí eu tive esse tempo para sentar para poder dar uma lida. E aí, dando uma lida rápida ali, foram mais ou menos 20 trabalhos, claro que eu não li os trabalhos inteiros, que eu fui puxando. Tinha trabalho lá falando, por exemplo, sobre dieta e saúde sexual. Claro que dieta é a base de tudo. O impacto, teve um trabalho que o tema, né, o título dele, o impacto da consciência corporal na saúde sexual da mulher. Como que isso interfere com vocês? Com nós homens também, mas homem muitas vezes é largado, né? A barriga cresceu, perdeu massa muscular, mas ele não está ligando, ele não está se importando com isso. Agora a mulher não. 2 quilos a mais, uma celulite que aparece, algo que muitas vezes só vocês enxergam, mas aquilo traz um transtorno, uma preocupação, uma ansiedade, uma baixa autoestima, e que obviamente vem atrapalhar a parte sexual. E isso é muito difícil para muitas pessoas entenderem. Outro falava sobre a ansiedade e o desempenho sexual. Hoje, eu atendi um paciente e olha que interessante que ele falou. Não que seja bom, mas que interessante. Doutor, a parte de libido não melhorou, mas assim, está oscilando muito. Está uma montanha russa, então tem momento que está muito bom, tem momento que cai. E me passou uma situação que a esposa estava tratando com outra pessoa, fazendo um uso de uma suplementação e que teve uma melhora muito boa de libido. E isso trouxe para ele uma insegurança. Então a questão psicológica interfere muito. O paciente jovem, muitas vezes, hoje em dia é comum, lança a mão de algum remédio, essas sildenafil da vida, né, os Viagra, Cialis, esses medicamentos. Ele tem alguma disfunção erétil? Menino, paciente jovem de 20 e poucos anos, a gente vê isso. Não, ele não tem, ele está inseguro. Ele está muito inseguro. Então, essa função, essa questão psicológica é muito importante de entender e de abordar. E muitas vezes não sou eu que vou atuar nisso aí. No próprio trabalho que fala sobre ansiedade e desempenho sexual, relata que a ansiedade atrapalha na questão sexual em até 25% dos homens e em até 16% das mulheres. Esse número não é baixo. E isso não está falando de paciente idoso, não. Então, se você pensar que 25%, um quarto dos homens passam por isso, o índice é muito grande. E qual foi a sugestão de tratamento? Terapia cognitivo-comportamental e mindfulness, atenção plena. E sugerem outras coisas. No trabalho científico de uma das maiores revistas internacionais, tá, sobre saúde sexual, citou o uso desses medicamentos, tá, porque isso vai trazer uma melhora na autoestima, o uso de alguns ansiolíticos e antidepressivos, tá,
como bupropiona, por exemplo, buspirona, trazodona, são medicamentos que eu normalmente não prescrevo com este objetivo, mas que ajudam. Tá? Alguns fitoterápicos, como panax ginseng, citrus e ioimbina, a gente sabe que ajudam. Vasodilatador como arginina e citrulina. Então eles falaram sobre tudo isso para um paciente que teoricamente está saudável, que fisiologicamente está saudável, que o problema é a ansiedade e o desempenho sexual. Então, agora que já chegou mais gente, deixa eu começar a falar didaticamente, tentar abordar e passar para vocês como que é isso. Como é que funciona em consulta? Como que eu abordo isso em consulta? Primeiro, eu vou perguntar ao paciente, o que te traz aqui? Por que você está no consultório? O que está acontecendo? O que está te incomodando? Ah, doutor, eu vim só para dar uma olhada nos meus hormônios. Eu vim porque eu estou sentindo dor. Eu vim por... Enfim, hoje em dia, eu tenho todas as queixas dentro do consultório. Todas. Então, quase toda a parte clínica passa por lá. Quando a pessoa não cita já naquele primeiro momento, ah, a libido está ruim, o sexo não é o mesmo. Tem gente que já fala logo aberto. Não, tá péssimo, tanto homem quanto mulher. Tem gente que não. E à medida que eu vou conversando, que na medicina a gente chama de anamnese, eu vou perguntando, conversando, chega na parte, no momento exato, em que eu quero entender as funções fisiológicas dessa pessoa. O que é função? Sim, Léo, a ioimbina em algumas pessoas tem uma reação ruim, tem que tomar cuidado. Eu não prescrevo de rotina, eu nem prescrevo como estimulante sexual. Só citando aqui que o trabalho falou sobre ela, já vi alguns urologistas indicando, mas não é meu hábito prescrever. Então, quando chega na história fisiológica, eu quero entender como está o sono dessa pessoa, a função intestinal, quantas vezes eu falei aqui sobre intestino e doenças, função urinária, se está tomando bastante água e se está indo ao banheiro, e quero saber da parte sexual. Então, como eu atendo hoje muitos pacientes acima de 50 anos, eu quero entender essa mulher na menopausa, este homem que hoje a gente não pode falar andropausa, né, que é o dying, mas vamos lá, na andropausa, se a parte sexual tá legal. E aí pega esse perfil, vamos falar de vocês mulheres que sofrem muito mais com a questão de libido. Uma mulher de 60, 50 e poucos, 60 anos. Ah, doutor, tá ruim. Ou então tá péssimo mesmo, tá péssimo. Nos últimos 2 anos isso tá péssimo. Primeiro eu tenho que entender quando que começou, por quê? Quem disse que precisa ser a questão hormonal? Não necessariamente é, apesar da minha abordagem, eu falar muito semana passada, e ficou gravada aí a live sobre testosterona. E Larissa, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Não necessariamente a parte hormonal. Olha o contexto dessa pessoa. Olha o contexto dessa mulher de 50 e poucos, 60 anos. Ela está em média há 30 anos no casamento. Muitas vezes um casamento que está passando por uma crise. Os filhos saíram de casa, na grande maioria das vezes. Está passando ali não digo uma depressão, mas não está se sentindo bem, está entristecida. Síndrome do ninho vazio. Está se sentindo sozinha. A relação já não está tão boa, teve um ganho de peso, e aí, para piorar tudo isso, vem toda a alteração da menopausa. E aí ela começa a ter um ressecamento vaginal, começa a querer ter relação, mesmo quando o relacionamento, o casamento está muito bom, quer ter uma boa relação com o marido, mas está sentindo dor. O que você faz bem no momento que você sente dor? E aí, hoje, já perguntam, já buscam, já falam muito disso em consulta, mas ainda para muitas pessoas é um tabu, a dificuldade de conversar sobre isso. Eu procuro abordar de forma natural, claro que cada pessoa vai receber de alguma forma, e isso me traz uma série de informações também. Quando eu pergunto, olha, deixa eu te perguntar, como é que tá a libido? E hoje em dia, gente, é muito comum eu atender casal. Muitas vezes eles entram separados, mas na maioria das vezes eles entram juntos. Principalmente quando o relacionamento está muito bom. Eles entram juntos, eles são companheiros, eles se ajudam e são mais abertos para conversar sobre isso.
E aí essa pessoa de 50 e poucos anos, 60, que está vivendo tudo isso, que começou a ter alteração hormonal, como ela começou a ter o humor um pouco mais deprimido, a se sentir triste, só que tem um motivo. O filho saiu de casa, a filha está longe de família, enfim, várias situações que acontecem nesse momento, estresse, aposentou, pandemia. E aí, por uma indicação muitas vezes errada, começa a usar um antidepressivo ou um ansiolítico. E existem vários medicamentos que diminuem de forma importante o libido. Então nós temos sertralina, fluoxetina, citalopram. Então alguns medicamentos, alguns anticonvulsivantes, que vão trazer essas alterações. Então ela já não está se sentindo bem, está tendo uma série de problemas. E aí ainda entra com um medicamento que piora aquilo ali muito mais. Ela pode melhorar um pouco o humor, mas a libido está péssimo. E ela não traz isso para o colega médico. E vai só piorando e a relação dentro de casa vai piorando. Dr. Paulo Saraiva, um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez aqui. Então, a gente primeiro tem que entender, abordar. Não é fácil conversar sobre esse tema com os pacientes. Não é fácil, mas é fundamental a importância entender. Agora, onde entra muito a minha abordagem? Se a gente for buscar, só hoje eu achei 4 trabalhos de 2019 para cá, 4 trabalhos grandes, falando sobre a relação de diminuição de disfunção sexual e pré-diabetes ou diabetes. Cristiano, meu amigo, te mandei mensagem aí, tá? Ó, puxão de orelha, você tá sumido. Vocês dois, vocês têm que voltar. Tô esperando vocês lá. Então é o seguinte, vamos começar a falar da parte bioquímica da história, tá? Então, primeiro, eu quero identificar a causa. Se eu quero identificar a causa, fazendo essa anamnese, eu já posso identificar ali algumas causas. Ah, doutor, estou tomando fluoxetina. Pode ser dela. Ah, doutor, meu casamento não está indo bem. Pode ser o motivo. Só que existem outros motivos. Então, por exemplo, diabetes e estado pré-diabético. Semana passada eu falei muito sobre testosterona, muito. E falando da importância da testosterona para a saúde. Não estava falando aqui de ficar forte, de ficar bombado, como dizem. Estava falando de testosterona para a saúde. E do quanto é importante utilizar a testosterona para evitar, para tratar diabetes. Ajuda a controlar a dislipidemia e a glicose. Resistência insulínica é um estado pré-diabético. A resistência insulínica está diretamente relacionada à disfunção sexual. Hoje, lendo um trabalho, esse deu tempo de ler, que ele era mais interessante. Ei, Ana, boa noite. Lendo esse trabalho, a conclusão que o trabalho chega, e eu traduzi isso em miúdos para você, é o seguinte: quem veio primeiro? A disfunção sexual por hipogonadismo e depois a pessoa veio a ter diabetes, ou diabetes que trouxe a disfunção? Porque não dá para saber, traduzindo em miúdos. A pessoa teve uma queda hormonal e isso predispôs ela a ter disfunção sexual e, posteriormente, diabetes, ou o contrário. Porque o diabético em si é uma pessoa extremamente oxidada. Outra coisa, vamos falar tanto para o homem quanto para a mulher. No homem, os corpos cavernosos. O que a gente precisa fazer? Vasodilatação. A artéria tem que abrir para encher de sangue para poder ter ereção. E a pessoa que está passando por diabetes, a pessoa que tem alguma alteração, que o público geral chama, né? Ah, meu sangue está grosso, está com oxidação, vai ter uma dificuldade. Minha conexão está baixa, aí de vez em quando está caindo. Vamos lá, onde que eu estava? Testosterona não, disfunção sexual e diabetes, disfunção sexual e resistência insulínica. A insulina é um hormônio extremamente inflamatório e muito relacionado a um aumento de um outro marcador que se chama homocisteína, que está relacionado à inflamação também.
Isso vai trazer uma inflamação nas artérias. Isso pode trazer uma disfunção que a gente fala endotelial. Exatamente, Léo. Essa questão da oxidação. Diabetes é a doença mais oxidativa. Eu costumo falar que o grande problema do diabetes é não causar dor. Porque muita gente só trata quando sente dor. E aí só vai diagnosticar diabetes quando a glicose já está lá nas alturas e não sabe quando começou. Porque na verdade a glicose, quando deu o diagnóstico, a pessoa já está com alteração há 5, 10 anos. Porque começou lá no nível de insulina, lá atrás. Sua insulina está aqui para manter sua glicose normal. Na hora que a glicose sobe é porque sua insulina já não está dando conta mais do processo. E isso está intimamente relacionado à disfunção sexual no homem e na mulher. Então se você é diabético, testosterona está baixa, está tomando antidepressivo, não espere que a libido vai ficar boa, porque não vai. Por outro lado, você começa a se cuidar, começa a ter bom hábito alimentar, começa a fazer atividade física, utiliza, se for necessário, o hormônio para melhorar a sua saúde. Não é para você ficar forte. Ficar forte é consequência. Mas isso é importante para ajudar. Falando ainda em vasodilatação. Vasodilatação tem uma substância que faz isso chamada óxido nítrico, presente na beterraba. Só que, infelizmente, às vezes o que a pessoa precisa, como eu venho falando já algumas vezes, só na comida não vai ser suficiente. A gente manda manipular fórmulas. Red Night, por exemplo, é um princípio ativo a partir da beterraba. A L-arginina é um aminoácido que estimula a produção de óxido nítrico. E aí a gente consegue fazer vasodilatação. Fazendo vasodilatação, vai conseguir ajudar no tratamento da disfunção erétil, por exemplo. O que mais que eu ia falar? O pré-diabetes, a diminuição de andrógenos, e isso não é só em homem, tá? Outro trabalho mostrando, eu vou ver se eu salvei essa imagem, para quem tiver curiosidade, eu posto, igual eu fiz semana passada com testosterona. Diminuição do nível de andrógenos, dos hormônios, que as pessoas falam masculino, mas que não são apenas masculino, testosterona, androstenediona. A diminuição desses hormônios diminui a lubrificação vaginal, leva à dor durante a relação e traz toda uma alteração desde o início, desde o processo inicial, de que se chama excitação. Então, durante a anamnese, eu preciso identificar se o problema da pessoa está no pré ou durante o ato. Gente, toda hora está travando. Pronto, foi, né? Tá legal. Então é muito importante eu entender o seguinte: eu não estou tendo vontade. Se eu tiver que passar um mês sem ter relação, eu vou passar um mês, 2 meses, 3 meses. Se eu tiver que viver sem isso, eu vou viver sem. E não pensem que é incomum ouvir isso. E não pensem que isso é paciente idoso, tá? Paciente jovem. Por outro lado, se é durante o ato, olha, eu tenho a vontade, eu tenho o desejo, eu tenho a excitação, tenho a lubrificação, tenho a ereção no homem, mas eu não consigo manter. Larissa, tá travando, mas o problema é meu, é a minha internet aqui. Só um minutinho. Carol, meu amor. Carol, pega um carregador para mim, por favor. Acho que a bateria deu uma baixada aqui, atrapalhou também, gente. Então é o seguinte, identificar em que momento isso está acontecendo. O que é muito comum nas mulheres, também em mulher jovem? Anticoncepcional. O anticoncepcional piora em muitos fatores a vida da mulher. Ele é bom para alguns pontos, não estou aqui xingando, falando que ninguém deva usar, mas tem como consequência essa alteração. Outra relação importante de avaliar. Por que a gente pede tanto o exame? Por que eu peço? Eu quero conhecer melhor o paciente. Apesar do que o exame ele é complementar, diagnóstico é quadro clínico. Pelo menos ele vai te dar a suposição, suspeita diagnóstica, e o exame só vai complementar. Alteração de tireoide. Tanto o hipo quanto o hipertireoidismo têm relação com a disfunção sexual. Desde a fase de excitação, orgasmo, relação com satisfação, com dor. Então a minha parte bioquímica é avaliar nível de testosterona, é indiretamente avaliar o óxido nítrico, eu não consigo avaliar o óxido nítrico. Vamos dar aqui. Eu não consigo avaliar. Pera aí, gente, deixa eu pôr para carregar aqui para melhorar.
Espera aí. Foi. Então eu não consigo avaliar óxido nítrico diretamente, mas eu vou passar para vocês, para quem está passando por problema e acha assim, é só psicológico. Eu falei da importância do psicológico, mas não sou eu posso abordar, eu posso questionar, eu posso conversar, eu não vou tratar. Para isso tem o psicólogo, terapia cognitivo-comportamental. Às vezes uma pequena conversa em consultório até ajuda, mas eu não tenho pretensão de fazer a parte do terapeuta em si. Eu vou avaliar o quê? Eu quero avaliar o básico. Primeiro, testosterona. Eu quero avaliar se esse paciente tem resistência insulínica, se ele está com oxidação, se está com inflamação, se é tabagismo, quantidade de álcool, se usa e a quantidade de álcool que utiliza. Tireoide. Eu tenho hipotireoidismo, eu tenho tireoidite Hashimoto, eu tenho Graves, hipertireoidismo. Qualquer alteração dessa pode trazer alteração. O índice é muito maior de disfunção sexual nas pessoas com alterações de tireoide do que nas outras. Eu preciso avaliar se essa pessoa não tem uma vasculite, tem uma doença, uma alteração reumatológica, se ela não tem uma doença autoimune, e entender todo este contexto que eu já trouxe. Se é paciente jovem, e claro, esta é a abordagem que eu faço. Eu já fiz live aqui com um médico que falava muito sobre exames complementares. Ele trabalhava numa clínica de urologia, especialista em disfunção sexual masculina, e falou muito, por exemplo, de ultrassom. Por quê? A gente não pede, não solicita, quando necessário, ultrassom com Doppler de membros inferiores para ver, entre aspas, por favor, médicos aí, não escutem, mas se está entupida a veia, vamos falar assim, se você está com algum problema de circulação, vamos falar assim bem de forma leiga, tá, gente? Então, pode fazer o mesmo exame no pênis para poder avaliar se tem algum problema. Só que antes, bem antes disso, a gente tem outras coisas para poder avaliar. Eu tenho outras coisas. Deixa eu passar um dado. Hoje a Marcela, que até passou por aí, nutricionista, postou de um livro, que é um livro de endocrinologia e endocrinologia feminina, da Ruth Klaupak. Um livro que eu já citei aqui em live algumas vezes, mais técnico, voltado para médico, nutricionista, muito bom. E ela traz no livro o que é o consenso da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, pelo menos o último que eu li. Qualquer mulher com queixa sexual tem indicação de usar testosterona sem fazer exame. É claro que eu solicito, até porque eu quero ver a paciente no todo. A disfunção sexual no homem, por exemplo, a testosterona muitas vezes pode estar em níveis de 350 a 400 que são considerados normais. Mas se clinicamente ele tiver indicação, nós podemos utilizar. Pelo menos como o que a gente chama de prova terapêutica. Usa. Vamos ver se mudou, se melhorou. Vamos ver o resultado disso. Não é sair dando um tiro no escuro. É porque a gente já pesquisou, já conversou com o paciente e essa é uma decisão tomada junto ao paciente. É muito legal quando trata casal, por exemplo. Atendi um rapaz hoje que já trata comigo há um tempo, a esposa também está tratando. E, entre outras coisas, olhei lá na ficha dele, 2 meses atrás, indisposição, cansaço e libido estava ruim. Buscou primeiro para poder emagrecer. Já emagreceu, se não me engano, uns 12, 13 quilos aí. E eu perguntei hoje, libido? Nossa, doutor, tá ótimo. Aliás, inclusive a patroa também tá ótimo, viu? Obrigado pelo que você passou para ela lá, porque agora estão os dois assim, porque senão não dá se for um só. Claro que não. E isso todo dia acontece, do paciente melhorar e falar, agora eu quero trazer meu marido, ou eu quero trazer minha esposa. É padrão, é qualidade de vida. Teve uma que há poucas semanas chegou no consultório e falou comigo bem assim, há 2, 3 semanas, doutor, olha só, eu vim inicialmente que eu queria emagrecer, queria melhorar minha disposição. Chegou aqui, eu tinha feito o exame, eu estava com alteração hormonal, estava acho que na menopausa e tudo, fiz lá um implante hormonal, não fiz mais nada, não fiz dieta, não fiz nada, eu estava de mudança, resolvendo um monte de coisa, não consegui fazer dieta, exercício, nada. Mas doutor, impressionante, eu não emagreci,
mas eu tô me achando linda, maravilhosa, e eu descobri que meu casamento não estava em crise, que o problema era eu, era essa questão sexual, e melhorou assim, muito, muito, muito. Então, as pessoas precisam entender que falar de relação, falar de parte sexual no consultório, claro, tem que saber como, com quem abordar, é importante para a gente entender sua saúde. Do mesmo jeito que eu coloquei lá na lista, eu quero saber do seu sono, eu quero saber como está a função intestinal, eu quero saber como é que está a função urinária, eu quero saber como é que está a função sexual. Não existe isso que depois de um tempo acaba, não tem isso, ninguém criou essa regra. Do mesmo jeito que a pessoa está se alimentando bem, praticando uma atividade física, ela quer manter sua relação sexual. Tá? Teve gente que mandou pergunta aqui sobre medicamentos, eu já falei. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, principalmente fluoxetina, sertralina, sibutramina, muito utilizada em emagrecimento. Eu já prescrevo muito pouco hoje em dia, raro, mas não tenho uma oposição que assim, não deve se usar. Eu sou a favor que a pessoa tenha resultado. Tá? Alguns anticonvulsivantes também atrapalham o libido. O estresse, e o estresse não é só pelo lado psicológico, não. O cortisol vai bloquear o efeito do hormônio. Entender essa parte físico, a gente olha muito pela ultrassom, se não tem nenhuma obstrução, se está tudo bem de corpos cavernosos. Eu achei até alguns trabalhos, dois trabalhos. Um questionando, eu até fiquei assim, de antena ligada, porque comecei a andar de bike aí nos últimos meses, ciclista com disfunção sexual. Então o trabalho cita que poderia causar. E logo em seguida vem um trabalho, como se diz, batendo ali que isso não causaria. Que pelos urologistas o benefício à saúde da atividade do ciclismo é muito maior do que o risco, porque segundo eles, tá, aí não é minha área, pode comprimir um nervo que vai atrapalhar. Não é queixa no consultório ciclista chegar falando com disfunção. Tá? Então não precisa deixar de andar de bike por isso, gente, até porque hoje em dia tem bastante proteção. A menopausa, que é básico, sintomas vaginais, disfunção sexual, fadiga, dor, estresse, a preocupação com a imagem corporal. Então a menopausa traz tudo isso. E aí fica muito mais difícil ter relação. Então o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, o que é importante eu perguntar em consultório? O que é importante eu saber? E se alguém aí for paciente e ainda não tiver falado, se não foi, amanhã for comparecer, ou se não for comigo, se você for um outro colega médico e você perceber, se você se sentir seguro, se sentir à vontade para conversar com ele ou com ela, converse. Porque esta informação é importante para a gente entender da sua saúde. Tá? Exemplo, falei do diabético. Todo diabético deveria, pelo menos uma vez por ano, fazer um exame de fundo de olho. Todo diabético. Exame de fundo de olho. Então ele vai no oftalmologista e vai avaliar. Por quê? Nós temos microartérias lá no fundo dos olhos que são extremamente sensíveis. E quando o diabetes começa a ter uma oxidação muito grande, ou também na hipertensão, começa a trazer alterações nesse fundo de olho. E o que acontece na sua artéria no fundo de olho é um espelho do que vai acontecer nos seus rins. É um espelho do que pode vir a acontecer nas artérias cerebrais. E aí a pessoa começa a ter os sintomas, tá? Demência, tudo isso, microinfarto vascular. E pode ser relação também do que acontece na sua artéria peniana. Então, para o homem é importante, para a mulher também, porque, claro, para chegar sangue na vagina tem que ter isso. A artéria não é uma no fundo do olho e outra no pênis e outra no coração. Não, a artéria é única. E, claro, avaliar a parte cardiovascular. Entender isso. Então, se você fez um fundo de olho e já mostra umas alterações, segundo, isso eu me lembro da minha aula, eu tive uma excelente professora de endócrino na faculdade, que veio a falecer aí há uns 5 anos, doutora Ingeborg Kristalau, se não me engano ela era alemã,
E eu lembro dessa aula dela falando o seguinte: 5 anos após a pessoa iniciar diabetes, ela começa a ter alteração fundo de olho. 10 anos depois, alteração renal. O problema é quando acontece o diagnóstico. Hoje em dia as pessoas já se previnem um pouco mais. Naquela época nem se falava em dosar insulina. Falava apenas em glicose e mesmo assim 140 era considerado normal. Se não me engano era de 140 para baixo normal. Depois mudou para 126 e aí foi mudando. Então fazer o exame, se você é diabético, hipertenso, faça exame, procure seu oftalmologista, faça um exame de fundo de olho. Se deu alteração, previna outras questões. A disfunção endotelial, ela acontece em todo o corpo. E aí a gente precisa tratar o todo. Quando eu atendo, às vezes, hoje eu atendi um casal de 80 e poucos, 70 e poucos anos mais ou menos, e aí eu preciso ter uma abordagem diferente para explicar, porque eles nunca ouviram falar de medicina ortomolecular, de medicina integrativa. É um parente, uma filha, um tio, um vizinho que foi consultar e falou, vai lá naquele médico lá que me ajudou. É isso. Não é uma pessoa que está aqui no Instagram seguindo, lendo, vendo live, que nem sabe o que é Instagram. Mas alguém que falou com eles, olha, foi lá e me ajudou. Foi bom para isso, isso e isso. E aí o primeiro conceito que eu procuro chegar é porque a pessoa está tão habituada ao padrão que ela chega lá, por exemplo, não, é porque eu tenho uma dor no joelho. Exemplo. E ela fica focada só em falar do joelho. Eu falo, não, mas eu quero te conhecer tudo. Como é que é a sua vida? Como foi a sua vida? O que você já fez de cirurgia? O que tem de problema de saúde na sua família? Entendeu todo. Não é errado que algum colega direcione, porque algumas situações têm que ser direcionadas. Se é problema no joelho, eu vou tratar seu joelho, ponto. Só que o meu objetivo não é esse. E não é que está errado, é que cada um está na sua área. E aí eu preciso olhar o todo. E se eu sei que você, voltando ao assunto, está com alteração arterial, isso vai trazer alteração de libido. Deixa eu voltar um pouco à parte polêmica que todo mundo gosta de ouvir. Implante hormonal, chip. Não existe chip, mas tudo bem. Me perguntaram, doutor, chip melhora a libido? Muito. É um dos melhores resultados por estar utilizando os hormônios corretos, na dose correta. Melhoram muito. Então, eu sempre trago que testosterona nós podemos utilizar por gel, podemos utilizar por injeção, podemos utilizar por implante. Por que o implante ficou famoso? Por que as pessoas falam muito do implante? Por conta da gestrinona, utilizada somente em mulheres, não se utiliza em homens. O que a gestrinona faz? Ela melhora o funcionamento da sua testosterona. Então, às vezes, a paciente tem uma testosterona normal, de 30 a 35. Só que tem pouca testosterona livre, por uso de anticoncepcional, por qualquer outro motivo. A gestrinona melhora muito esse efeito, melhora a lubrificação vaginal, melhora a disposição, melhora o humor. A mulher vai ficar sem menstruar, a tendência é essa durante o período que tiver com implante, ou raramente tem uns escapes, mas a tendência é ficar sem menstruar. Então sim, utilizar o hormônio e utilizar o implante melhora muito o efeito. Existe implante hoje, inclusive, de tadalafila. E o tadalafila, ele tem essa função vasodilatadora. Hoje as pessoas buscam mais, para ter qualidade de vida, utilizar... Só um minutinho. Por exemplo, o tadalafila, você tem ele de, se não me engano, 20 miligramas. É aquele que antes a gente indicava assim, coloca no bolso, na hora que você quiser ter uma relação, é um solteiro que saiu, que foi pra rua, é alguém casado quando está dentro de casa, você toma. Depois começamos a indicar muito o uso do TADA diário, uma dose baixa para usar todos os dias. Hoje, inclusive, tem muito paciente, mesmo não precisando com relação à parte sexual, tomando por quê? Vasodilatador. Então, durante o treino na academia, ajuda na vasodilatação. As pessoas acham bonito isso. E raramente dá um efeito colateral. Tem aqueles efeitos de rubor, sentir a orelha queimando e tudo isso, mas em dose baixa isso raramente acontece. E nós temos hoje o TADA para fazer diário. E nós temos o TADA para poder fazer via implante hormonal.
Importante entender a parte hormonal, porque o estradiol, que todo mundo fala, é o hormônio da menopausa que a mulher perde. Que durante a menopausa a mulher perde esse estradiol. Não, é importante para o homem também. E aí o homem está aplicando, por exemplo, isso é muito comum no consultório. Ainda mais quando eu atendia os fisiculturistas. Estava usando testosterona e para evitar que formasse muito estradiol, usava o inibidor de estradiol, tipo anastrozol, exemestano. E aí o estradiol ia lá embaixo. E isso também atrapalha a parte de libido. Então, deixa eu voltar. Fugir da parte psicológica. Eu trato produção de óxido nítrico, geralmente com suplementos naturais, arginina, ornitina, Red Night. Tinha um outro que eu utilizava, mas sumiu do mercado, eu esqueci o nome. Eu vou fazer antioxidação nesse paciente. Principalmente se for um paciente idoso, um paciente tabagista, um paciente diabético. Então eu vou usar vitamina C, eu vou usar vitamina E, eu vou usar licopeno, vou usar coenzima Q10, vou usar ômega 3. Vamos avaliar o que é básico, parte hormonal, porque não adianta eu fazer tudo isso. Então eu preciso entender como está sua testosterona, eu preciso entender como está seu estradiol, mas eu preciso entender também se a sua tireoide está funcionando bem. Senão você está com a testosterona lá na altura, a tireoide está uma bosta, e aí não vai ter resultado do mesmo jeito. Tá? Formas de fazer o tratamento. Além dessas partes naturais, não vejo problema em utilizar alguns medicamentos. Existem ansiolíticos, eu citei alguns que podem piorar, mas tem alguns que melhoram. Então, muito comum a gente usar bupropiona, porque melhora a dopamina. Dopamina, eu vou falar muito semana que vem, que eu vou falar muito sobre ansiedade, compulsão alimentar, que tem muito a ver com dopamina, com autocontrole. Para quem tiver curiosidade, já de semana que vem, desafios à força de vontade. Eu falo muito sobre dopamina a partir desse livro aqui. E a dopamina te dá foco e a dopamina melhora muito o libido. Aquela pessoa que está sem vontade, que o problema não é ressecamento na mulher, que não é a ereção, tem muito a ver com dopamina. E aí a pessoa está tomando fluoxetina, se sente ansiosa, deprimida. A gente tira essa fluoxetina, dá dopamina a partir da bupropiona, a partir de vitamina B6, a partir de tirosina, e aí consegue ter essa melhora. Então, vamos entender que disfunção sexual é sinal que a saúde não está legal. Seja saúde psicológica, seja sua saúde fisiológica, ela não está legal, isso precisa ser tratado. Disfunção sexual é perda da qualidade de vida. Nós precisamos ter qualidade de vida de um modo geral. Essa é a grande busca, é envelhecer bem, é morrer jovem o mais tarde possível. E é isso que a gente procura buscar, é isso que eu procuro tratar. Por que me veio essa intenção de falar sobre libido? Porque está entre os dois principais feedbacks positivos que eu tenho no consultório. As duas coisas que eu mais escuto como melhoras, não importa o que o paciente foi buscar. Se ele foi para emagrecer, para ficar forte, para tratar doença autoimune, Parkinson, Alzheimer, não importa. A pessoa relata melhora da disposição e melhora de libido. A gente pegou um depoimento até bonitinho de uma senhora, claro que a gente não identificou, não deu nome, vou colocar para vocês aí, acho que amanhã ou quarta. Uma senhora já de alguns 70 anos, tratando Parkinson, gente. Ela foi para tratar Parkinson. E com coisa de 1 mês e pouco, 2 meses, já voltou falando, rindo de canto a canto. Ela meio tímida, mas a acompanhante, a amiga que estava ao lado, falou: nossa, o marido está muito feliz porque ele voltou a ter a mulher dele. E não é só pela questão sexual, tá? Ele é um grande companheiro e ele está muito bem de ver como ela está bem, mas que, claro, ficou muito feliz pela melhora, por ela voltar a ter desejo sexual, por ela buscar, por ela procurar por ele. E infelizmente tem gente que ainda enxerga isso como preconceito, mas é muito legal ver um resultado desse. Então, como libido é uma das coisas que eu mais escuto, e muitas vezes não é nem comigo. Quem me chamou a atenção foi até uma pessoa que trabalha no consultório comigo, que uma vez, há mais de 1 ano, falou disso: você tinha que falar mais em consulta da melhora
de libido. Você tinha que falar mais na sua rede social sobre melhora de libido. Porque pode ser que elas não relatem tanto com você, do quanto melhorou. Que às vezes fala, melhorou. Mas aqui comigo, e muitas vezes o paciente está passando lá uma vez por semana na clínica com a enfermeira, ela que me relatou isso, é impressionante o que elas falam de melhora. E, poxa, eu vou falar. Se eu puder ajudar mais pessoas com isso, pelo menos que as pessoas se conscientizem que não é normal. É porque eu já estou com 50, com 60 anos, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Busque, procure algo que possa te ajudar. Procure alguém, procure um tratamento que seja médico, psicológico, para poder te ajudar. Tá? Procure fazer uma avaliação hormonal, procure entender da sua tireoide, procure ter bons hábitos alimentares, fazer uma atividade física e cuidar do psicológico. Por isso que eu sempre falo que emagrecer não é estética. Porque até nisso interfere fora a questão bioquímica. A mulher não está se sentindo bem, não está feliz no relacionamento, ou está sentindo que engordou, mesmo que seja 1 ou 2 quilos, o marido está lá louco, apaixonado, morrendo de desejo por ela. Mas ela não está se sentindo bem. E aí vai atrapalhar todo o restante do contexto. Tá? Gente, o que eu tinha para hoje era isso. Era conscientizá-los da importância de conversar sobre isso em consultório. Na semana que vem, boa noite, Sérgio. Na semana que vem, aliás, amanhã já estaremos em dezembro, né? Vou estar aqui mais uma vez na segunda-feira, falando sobre principalmente compulsão alimentar, sobre autocontrole, como que a gente pode conversar sobre isso, tratar. Estamos chegando no final de ano, tá? Um momento muito difícil para a maioria. Lembrando, já mudando de assunto, o que te engorda não é o que você come do Natal para o Ano Novo. O que te engorda é o que você come do Ano Novo para o Natal. Claro que não dá para exagerar, tomem cuidado nesse final de ano, já dando alguma dica. E eu vou procurar ajudá-los como ter um pouco mais de autocontrole. Como que a gente vai fazer nesse final de ano aí para poder não se perder. Quem acompanha lá na clínica sabe que eu sempre faço 2 contas, já que a gente está conversando no Instagram tem tempo aqui, já que quem está lá na clínica há 3, 4, 6 meses, tem gente há 2, 3 anos, mas enfim, esse ano eu procuro explicar o seguinte, vamos supor que a pessoa começou lá em agosto. Doutor, eu quero emagrecer até o final do ano 20 quilos, emagreceu 15. Eu queria mais, ok. Aí eu vou fazer uma continha. Você estava com 80 quilos, está hoje com 60 quilos, queria estar com 60. Tudo bem. E se não estivesse cuidando dos 80, poderia estar com 85, 90. Então, eu ainda não comecei. Comece. Sempre é tempo. E para quem acredita que não, ainda dá tempo de mudar alguma coisa no seu corpo ainda para o final de ano. Mas algumas pessoas estão procurando resultado maravilhoso para o Réveillon de 2021 para 2022, que agora está muito em cima, galera. Minhas primas, um beijão para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por confiar, por terem vindo aqui semana passada. Foi muito bom matar a saudade de vocês. Meus pais acompanhando aí, mãe, parabéns de novo, né? E é isso, gente. Quem tiver dúvida, quem quiser mandar alguma sugestão. Eu vi que teve paciente por aí que inclusive teve essa melhora que eu falei com relação ao libido. Se quiser, eu até pedi, eu preciso, né, tomar um cuidado pela questão ética, mas quem quiser se abrir e mandar para as meninas, porque vocês vão poder ajudar outras pessoas fazendo isso. Não precisa se identificar. Eu tenho falado em consultório, eu tenho solicitado um excelente profissional, hoje amigo meu, me mostrou isso, que à medida que vocês, como pacientes, que tiveram uma real melhora, não peço ninguém para falar o que não aconteceu, começa a mandar depoimentos, escrito, em vídeo, da forma que foi, e eu consigo divulgar isso, vocês estão ajudando outras pessoas, porque essas outras pessoas vão se conscientizar, vão querer se cuidar, vão querer se tratar. Não necessariamente tem que estar aqui dentro da clínica comigo, eles vão procurar. Já teve live de eu terminar e perguntar quem trabalha nessa linha em Fortaleza, e a gente tem uma rede
de colegas, tem aqui 3, 4, 5 grupos de WhatsApp, até um monte que a gente não dá conta de acompanhar, para poder encaminhar, para poder ter um monte de gente que trabalha com essa linha, tá? Soraya, o chip eu nem gosto, nem estou abordando demais, porque senão fica todo mundo falando que chip é milagroso, mas realmente é muito bom. E assim, se a queixa é libido, não teve uma paciente que fez chip que voltou e falou assim, não melhorou. Todas, para libido, 100% apresentaram melhora. Boa noite para todo mundo, fiquem com Deus, uma ótima semana. Nós estamos hoje no primeiro dia da semana, do último dia, do penúltimo mês do ano, deste ano maluco, que a gente possa ter um dezembro um pouco mais tranquilo do que foi esse resto de ano, e que 2021 venha com muitas mudanças boas e alegrias. Grande abraço, Soraya. Muito obrigado pela confiança, minha querida. Um beijão para você e para todo mundo. Fiquem com Deus. Pai, mãe, bênção. Fiquem com Deus.